Esta manhã, ao estudarmos a Palavra de Deus. O Espírito Santo se faça presente e fale aqui aos nossos corações. Há pouco eu estava com os jovens na lição, participando com os jovens, e nós estávamos conversando sobre o assunto da lição de hoje, claro, um tema que é justamente a vida após a morte, o estado dos mortos, a ressurreição. E aí eu tentando ilustrar, a gente conversando sobre o que é alma e o que é espírito. A alma, pó da terra com fôlego de vida. O que é o pó da terra? É um boneco de barro, pedaço de carne, Então nós somos pó da terra. Se não houver o Espírito de Deus falando, não haverá valor nenhum. Que seja Deus falando essa manhã conosco. Amém? E, bom, o tema da mensagem é como ter saúde em Babilônia. De onde veio essa palavra Babilônia? De onde veio essa palavra Babilônia? Babel. Da Torre de Babel, da Torre de Babel. Uma região, Oriente Médio, onde, após o dilúvio, foi tentado ali construir uma torre. Uma torre com o intuito de imortalizar o quê? Os homens, de imortalizar as pessoas, principalmente tinha ali uma relação direta com o paganismo, uma afronta a Deus que havia enviado um dilúvio. Então, no receio de haver outro dilúvio, vamos construir uma torre que chegue até o céu. E o que aconteceu na construção dessa torre? Pergunto, os homens tinham capacidade, claro, até o céu não, mas tinham capacidade para construir naquela época um edifício, como que nós chamamos? Aqui ficou o hino agora, deixa eu avançar para frente. Um edifício, como nós chamamos edifícios muito altos? Arranha-céu. Tinham tecnologia e conhecimento naquela época para construir um arranha-céu? Pior que tinha. Pior que tinha. Não disse aqui qual o tamanho, qual a altura desse arranha-céu, então não dá para mensurar, mas falando de uma forma genérica, não sei a quantos metros chegariam, se é 200, 300, 400 metros de altura, 500 metros de altura, não sei. Ia depender muito da obstinação, da ambição dos construtores. Por quê? A diferença é que naquela época tinha que investir muito mais recurso humano, muito mais pessoas trabalhando. E a altura ia ser determinada de acordo com o tamanho da base. Mas capacidade para fazer isso eles tinham, porque os diluvianos e os antediluvianos eram muito inteligentes. Então eles estavam construindo a torre e Deus interrompeu por quê? Por que Deus interrompeu? Primeiro, por causa do orgulho dessas pessoas, da vaidade, da presunção. Deus interviu, com certeza tinha outros propósitos também ao mudar a língua, ao confundir a língua e criar vários dialetos e vários idiomas, porque eles estavam afrontando diretamente a Deus. Mas eu penso assim, se não fosse prosperar aquela ideia, se não fosse dar em nada, se fosse parar no 10º andar, para que Deus ia interromper? Se Deus olhasse e falasse, isso aí não vai dar em nada, eles não conseguem para lugar nenhum. Não precisava nem interromper o projeto. Vai dar ruim mesmo. Mas Deus interveio. E nós sabemos que a palavra Babel vem dessa raiz, confusão. Significa confusão. O que tem a ver conosco hoje? Como ter saúde em Babilônia? Eu fiquei aqui refletindo. Temos amigos do programa Saúde Total. A senhora? Quem acompanha, ouve o programa Saúde Total? Então, eu fui um dos radialistas do programa no Brasil. O programa Saúde Total começou em 2003 no Brasil, na Rádio Metropolitana. E aí depois foi avançando, chegou aqui em Portugal, Então, eu sou um aficionado, gosto muito, lá recebemos sempre muitos ouvintes, pessoas de vários lugares, de várias religiões, E eu fiquei pensando assim em relação à saúde, a religiosidade. Fiquei aqui refletindo em relação a pessoas que, por exemplo, conhecem no primeiro momento, primeira instância,
essa mensagem, que ouviram o programa Saúde Total pela primeira vez, por exemplo. Né? Nós tivemos vários casos, eu acompanhei, encontrei assim, centenas de ouvintes nossos. E eu vi assim, vários relatos de pessoas que, olha, eu estava aqui no Natal, porque o programa começou no Natal, dia 25 de dezembro de 2003. Eu estava aqui no Natal, de repente fui lá sintonizar alguma coisa no rádio, estava sozinho, e aí eu vi o Auro falando, o Joseph Tuleu e tal. E aí falou de uma dica, eu fiz essa dica e transformou minha vida, restaurou, sarou gastrite, sarou problema intestinal, tinha dor de cabeça de muito tempo, perdi peso, então tem inúmeros relatos. E muitas pessoas atraídas pela música, uma música diferente, uma música romena, uma música tranquila, uma música sacra, muitas pessoas atraídas pela música. Só que tem muita gente que passa, sintoniza, fala assim, ah não, esse programa aqui é de velho. Eu estou usando a expressão, desculpe, mas tem muita gente que tem uma percepção totalmente contrária. Ah não, esse programa não é para mim. Ah não, isso aqui não serve para mim, não funciona. Isso independente da idade. Tá? Tem pessoas que estão 40, 50 anos, é roqueiro, cabeludo, e não aceita. Então, independente da idade, a percepção das pessoas, ela é de acordo com a sua cultura, é de acordo com... e é guiada pelo seu gosto, né? Ou seja, a forma como você vê, como você interpreta as coisas, vai determinar o seu estilo de vida, os seus hábitos, o seu comportamento. E aí qual que é o segredo? Refletindo sobre isso, onde que o Felipe quer chegar? Refletindo sobre isso eu pensei assim, puxa, olha só, nós precisamos nos acostumar e gostar daquilo que nos faz bem. Que é um resumo e um segredo para a vida, é isso, gostar daquilo que nos faz bem. Porque se você não gosta, você não vai praticar. Ou você vai fazer obrigado, e não vai fazer com frequência, e não vai ser natural, não vai ser constante na sua vida. E isso se aplica na saúde física, mental e espiritual. Então, quando a gente fala saúde total, o slogan do programa lá desde o início é esse. Saúde física, mental e espiritual. Aí você pensa assim, bom, eu quero ficar só com a saúde física, para mim tá bom, não acredito no espiritual, né? Tá bom, então você tem aí 70, 80 anos de vida, 90, quando muito 100, né? Tem alguns centenários e... o resto, nós vimos na lição, volta para a Terra, acabou. Encerrou, não tem outro caminho. E nós temos visto hoje até mentores na área de saúde espiritual. Eles falam inteligência espiritual. E muitas pessoas propagando, estudando, se envolvendo, entendendo e buscando mais isso. Espiritualidade. Amanhã eu vou para um evento. Espiritualidade, agora não me lembro a cidade, dá uns 100 quilômetros daqui de Lisboa. Um evento, deverá ter lá uns 1000 terapeutas, profissionais de saúde. Falam sobre espiritualidade e também sobre as terapias naturais e tudo mais. Claro, tem várias formas de abordar, isso fica muito genérico. E a gente sabe que quando muitos falam de espiritualidade, vai para um lado mais esotérico, vai para um lado diferente, tem o espiritismo. Mas o fato é que as pessoas em todas as classes sociais estão chegando à conclusão que não dá para viver bem, com saúde, com constância, com resiliência, com abundância, sem ter espiritualidade. Isso a Organização Mundial da Saúde já fala. Também incentiva a espiritualidade, incentiva a fé. As pessoas com mais fé vivem mais. Só que nós vivemos em meio a uma Babilônia. Desde essa história da Torre de Babel. Então, você não precisa nem voltar em Adão e Eva, concentra nos 8 que entraram na arca, né? São os nossos antepassados. Nós somos descendentes ou de Cã, Sem ou Jafé, descendentes desses daí, todas as nações. E dali em diante, já começou a confusão. E essa confusão só aumentou, exponencializou para os nossos dias. Só que vem de uma forma diferente, vem empacotado, vem formatado de uma forma diferente. A cultura é diferente, a apresentação é diferente. E a grande questão agora é que nós continuamos em Babilônia. Nós continuamos num mundo que é confuso. Por quê? Porque as pessoas gostam do que faz mal. Porque as pessoas gostam mais do que lhe faz mal.
Isso em geral, pensando principalmente no mundo ocidental, como nós conhecemos. Você vai num shopping, né, num ambiente comercial, centro de compras, você vai na praça de refeição, como é que chama aqui? Praça de alimentação? Restauração? A praça de restauração lá na região dos restaurantes. Eu nunca ia imaginar que ia ser esse nome. Esse é bem diferente. E o que as pessoas estão comendo em sua maioria? Você vê lá todo mundo com prato de salada? Não. Ontem deu trabalho para procurar, eu tive que comer no shopping, ontem fomos para uma conferência em Oliveira de Azeméis, perto lá do Porto, e deu trabalho para procurar uma salada. Vai para um lado, vai para o outro e tal, qual a opção vegetariana? Aqui ainda é melhor que tem mais opções vegetarianas, mas a maioria é massa, é macarrão, é fast food, né, lanches. Deu trabalho, mas eu encontrei um prato de salada, até postei, falei, achei aqui, deu certo, né, uma boa opção. No meu caso, tem várias opções com vegetais, mas geralmente com carne, né? Prato feito junto, vegetariano um pouquinho mais trabalhoso. E eu queria uma salada com quinoa, né? Isso aí macarrão, que eu vi para todo lado salada com pasta, né? Com a pasta, para mim não queria, eu queria mais natureba. Por quê? Há uma confusão, a inversão de valores. Tem alguns lugares no mundo, poucos, que eu quero visitar. Estou até planejando aqui, pensando, ontem eu estava olhando no Google Maps lá, a ilha de Sardenha na Itália. A ilha de Sardenha na Itália, Okinawa no Japão, que é um arquipélago, Icária na Grécia, também é uma ilha, Loma Linda nos Estados Unidos, que é uma comunidade adventista, inclusive, os Vilcabambas no Tibete, aliás, na América Central, os Hunzas no Tibete. Essas populações, essas regiões, e muitos são povoados, tá? Você olha e pensa assim, nossa, uma região e tal. Loma Linda povoada, uma cidadezinha pequenininha, 10, 15 mil habitantes. São povoados. Essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas esqueceram de morrer. Como assim? Por quê? Essas pessoas, essas regiões têm a maior taxa de centenários no mundo. São chamadas as zonas azuis, as blue zones. E aí eu fico refletindo sobre isso, estudando, ensinando, porque nós temos uma escola, né, de medicina natural, e a gente vai vendo que tudo está relacionado à cultura, ao comportamento, ao que a pessoa se acostumou a gostar. O que ela se habituou a gostar? Porque você vai de um lugar ao outro, visita países, outros lugares, e você vê que tem muita coisa que a gente não precisa. Você vai no supermercado e o que você precisava caberia ali em um corredor só. De alimentação, né? No máximo um corredor, uma prateleira, caberia tudo que você precisava de alimentação. Mas tem 20, 30, 50 corredores lá. Várias opções, milhares de opções. Até propaganda, às vezes, do supermercado. Aí você chega, como eu cheguei aqui no Auchan, assim que se pronuncia? Auchan. E eu fiquei perdido. A esposa pediu azeitona preta e tal. Eu vou para um lado, falo, mas onde fica a azeitona? Aí você vai lá, acho que está perto aqui das conservas. Não, mas não tá. Tem um canto só para as azeitonas. E aí você anda correndo e procura e de repente você passa. Eu vi uma coisa inusitada aqui em Portugal que tem prateleiras, tem corredores que está lá escrito específico, ó, de farinhas, massas. E você para e vê que tem um trecho da prateleira só de azeitona. Eu falo, mas aqui não era só farinhas e massa? Eu vi que está espalhado algumas coisas, né? Eu fiquei meio perdido. E tudo que eu precisava daria para colocar num corredorzinho. Mas tem muita opção. Quando tem muita opção, você fica até confuso, perdido. E o problema é que a maioria dessas opções, 95 ou 99%, não vão trazer saúde. Porque o que você precisa está lá na área legumes e verduras. Quitanda, chama aqui, como que é? Área Hã? Legumes e verduras no mercado. Frutaria? É chamado de frescos. Frescos. Tá. Os frescos, frutaria, né? O que você precisa, a maioria está ali. Está ali. E claro, grãos integrais, aí tem lá no Auchan um setor de cereais integrais, tem as opções, castanhas, sementes, oleaginosas, isso aí já ajuda muito. Mas há uma confusão. Mas vamos entender o contexto. Vamos voltar lá atrás para entender como que é a história e falar um pouco sobre Daniel. Agora parou de avançar aqui. Agora foi. Daniel e seus amigos,
Eles eram de qual país? De qual nacionalidade? Hebreus, israelitas, né? Daniel, Ananias, Misael, Azarias, chegaram em Babilônia. Então era tipo assim, um brasileiro chegando na Suíça, na Holanda. Desculpem, não posso falar Portugal aqui, porque a referência era diferente, era a maior potência no mundo. Talvez poderia colocar Nova York, Washington, Estados Unidos. Eles chegaram em Babilônia. Mas como que eles foram levados para a Babilônia? Como que eles foram para lá? Cativos. Foram cativos, foram a pé, óbvio não tinha avião naquela época, e muito menos foram de carro, foram a pé, se eu bem me lembro era uma distância de 800 quilômetros de Israel até Babilônia. Ficou anotado na minha Bíblia, hoje eu só trouxe o iPad. Foram levados cativos. Só que tem gente que se você falasse, ó, você quer ser gari, não sei como é que chama aqui agora, tem que traduzir, né? Você quer lavar pratos, trabalhar de lavar pratos, é limpador de rua? Limpador de rua? Você quer ser limpador de rua em Washington, em Nova York, e você ganha o green card? Vai ser limpador de rua, mas você vai ganhar o green card. Sai do Brasil, país de segundo, terceiro mundo, e vai lá para Washington, vai lá para os Estados Unidos. Tem muita gente que ia falar, opa, topo na hora. Quanto tempo que eu tenho que ficar? O resto da vida. Não, mas pelo menos eu vou estar num lugar melhor. Eu vou ser um limpador de rua com honra, né? Vou ter um carro melhor, enfim. As pessoas visam isso porque pensam na vida dela. Eu vou poder sair, passear e tirar foto? Vou. Então tá bom, o pessoal do Brasil vai achar que eu estou tudo bem, né? Já está tudo certo. Daniel ele foi para a maior potência do mundo, foi para morar nos palácios. Isso aqui é uma projeção gráfica de como que era mais ou menos os palácios de Babilônia naquela época. Uma representação. A cidade era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e tinha palácios, tinha os chamados jardins suspensos, era de uma beleza assim incomum. Era algo que nós não temos paralelo assim, nos nossos dias, claro, nessa semelhança de arquitetura. Temos outras arquiteturas, né? Eles foram para lá, só que eles foram levados como cativos. E aí o que aconteceu? Vamos ler aí na palavra de Deus, Daniel capítulo 1. O que aconteceu? Aí conta toda a história. No terceiro ano do reinado de Joaquim, veio Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, e levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. Não todos, os príncipes, os nobres, os mais sábios. E aí o que aconteceu? O rei chamou o médico responsável. Aliás, vamos ajustar. O rei chamou o ministro da saúde de Babilônia, que seria hoje o ministro da saúde dos Estados Unidos, chamou o ministro da saúde e falou o seguinte, ó, eu quero que esses jovens que vieram de outras nações, eles sejam tratados aqui como príncipes, recebam a melhor nutrição, melhor treinamento, melhor alimentação e venham comer da minha comida, recebam tudo de bom, vão viver no palácio, vão viver em Washington, na Casa Branca, né? Vão viver na Casa Branca em Washington. E aí? O ministro da saúde falou, tudo bem, passou pro responsável, pro outro queria ser vamos dizer assim, pro seu sucessor, os chefes, né? Imagina a hierarquia que existia naquela época. De um médico, de um diretor de um hospital para chegar no ministro da saúde, ele tem que passar pelo diretor geral da cidade, depois o diretor do estado, até chegar no ministro da saúde. E aí foi passando sucessivamente na hierarquia, até chegar o chefe dos eunucos, que estava responsável diretamente por aqueles jovens. E aí naquela época não ia ter um nutricionista, mas tinha pessoas responsáveis pela alimentação, cozinheiro, não sei como que era. Chegou lá e falou assim, olha, trate da melhor forma e eles vão comer do melhor alimento de tudo que a gente tem aqui, das iguarias do rei. O que aconteceu? Tinha ali um jovem que se chamava Daniel, que era hebreu. E o que ele fez? Ele fez uma rebeldia. Quantos israelitas será que tinham lá, hein?
Quantos israelitas foram levados cativos para a Babilônia? Muitos, milhares. Eu não tenho cálculo agora, o número exato, mas foram milhares. Milhares de cativos foram levados escravos para a Babilônia. Não era só esses 4. Nós lembramos só Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas não eram só os 4. E o que aconteceu? Quando veio lá, né, os cativos chegaram 800 quilômetros, fomeado, fraco, debilitado, desnutrido, e agora nós vamos morrer, nós vamos aqui para ser escravo. Chega lá e fala assim, vocês vão comer do melhor. A maioria falou, tô dentro e vamos lá, eu quero aproveitar, aleluia, e entraram na história, né? Mas Daniel propôs no seu coração o quê? Não se contaminar. Não se contaminar. E mesmo aqui em Portugal, talvez se viesse uma proposta assim, semelhante, né? Fazendo um paralelo hoje. Olha, você vai ter o Green Card, você vai estudar medicina em Harvard, vai ter o Green Card, poder trabalhar nos Estados Unidos, ter a liberdade de ganhar lá 15 mil dólares, que não é muito diferente do euro, né? Será que ia ser uma proposta atrativa para um jovem hoje, mesmo em Portugal? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. No Brasil, nem ia perguntar, nem ia esperar terminar de falar. Eu tô dentro. Mas a maioria ali entrou, embarcou na onda. Daniel falou, não, eu não vou seguir a onda. Eu não posso ferir contra os meus princípios. Ele propôs no seu coração. Falou com seus 3 amigos que estavam ali. E talvez algum deles falou, rapaz, mas você é maluco, você vai falar com o rei, com o chefe, o que você vai? Você vai morrer aqui. Ele falou, mas morro convicto. Morro com a consciência íntegra, limpa, não vou me contaminar. E falou com o chefe dos eunucos. Só que Daniel, ele era um homem muito sábio. Na verdade, um jovem, né, 17 anos aproximadamente, chegou pro nutricionista e falou, escuta, é o seguinte, eu sou vegetariano, né? Falar isso naquela época, né, diante de um líder desse, era algo assim muito difícil. Tanto quanto quando eu me tornei vegetariano há mais de 20 anos atrás no Brasil. Era absurdo, né? Se falar para um nutricionista 20 anos atrás do vegetarianismo era algo que era loucura. Os médicos falam, não, vai ficar doente e tudo mais. Hoje já abriu a mente para isso. Mas o chefe de eunucos deu aquele pulo. Rapaz, se acontecer alguma coisa contigo, você ficar desnutrido, o rei depois vai pegar o meu pescoço. Não, você tem que seguir aqui, ó, o cronograma, o cardápio que foi ditado. E Daniel, sendo muito sábio, ele falou assim, olha, você vai economizar comigo. Vocês vão economizar comigo. Eu já falei isso algumas vezes. Aqui tem algumas outras representações. Diz que o muro de Babilônia tinha 35 metros de altura e passava 2 carruagens por cima dos muros de Babilônia, era toda cercada. Tinha lá os zigurates, que eram como pirâmides. Era de fato uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então, ele estava sendo chamado ali dentro do palácio, aquele desenho ainda estava mais simples. Dentro do palácio, lá na corte real, no restaurante do rei, restauração do rei lá, né? Do imperador, não era nem o rei, era o imperador. E ele dando palpite, retrucando, questionando, falando diretamente ali com o nutricionista, com o chefe de todos ali, né? E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Me dê quantos dias? 10 dias. Vamos fazer um teste? Você me dá 10 dias. Você vai economizar. O quilo da carne nunca foi barato, né? A maioria das pessoas, mesmo na Idade Média, na Antiguidade, comiam cereais, pão, alho. E cebolas, a gente lembra lá do povo de Israel das cebolas do Egito e tudo mais, né? E aí, o chefe dos eunucos aceitou. E eu acredito que ele aceitou não só pela argumentação, é o Espírito Santo mesmo, né? Deus interveio ali e ele aceitou. Aceitou, tá bom, vou fazer um teste de 10 dias, mas depois disso, se você não ficar bem, você nunca mais fala comigo sobre isso. Você vai seguir o que a gente está falando. E eu acho que ele negociou ele para não ter problema com o rei, porque Daniel era escravo, não tinha muito o que falar. Só que era um escravo elitizado, né? Era um príncipe de Israel, o rei falou para tratar bem, então o eunuco ficou ali meio numa situação, o chefe, né? Ficou numa situação um pouco difícil. O que aconteceu?
Aqueles jovens, eles estavam ali para ser treinados, para receber melhor conhecimento, melhor estudo, aprenderem, absorverem a cultura de Babilônia e se tornarem cidadãos babilônicos defensores, trazendo o conhecimento e a experiência que eles tinham. O que Nabucodonosor queria era fazer uma conquista cultural. Não sei a palavra talvez conquista, mas uma conquista cultural. Depois, se eu tiver outra expressão, ele queria era mudar a cultura dessas pessoas e absorver o conhecimento, trazer o conhecimento e a experiência delas. Eu vou citar alguns exemplos aqui que nós tivemos. Na história, nós tivemos vários cientistas, por exemplo, que eram judeus. Albert Einstein tinha origem judaica, né? Pessoas muito inteligentes. E mesmo os alemães contrataram cientistas que eram judeus. E tem pessoas que são tão assim brilhantes, né, que as empresas vão em outros países, vão buscar esse profissional em outros lugares, né? Buscar os melhores profissionais, em Harvard, Oxford, tudo mais. Então, essa era o domínio, a expressão que eu queria trazer. Nabucodonosor, ele queria ter um domínio cultural que transcendesse você ter a pessoa como escravo. Então, uma coisa é você escravizar um trabalhador braçal, né? Fala para ele, ó, você vai construir pirâmide, você vai construir muros, você vai cavar buracos, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso era muito fácil, teriam uns milhares, milhões. Outra coisa era você conseguir escravizar a mente da pessoa e a mente de um cientista. E os alemães fizeram isso, tanto no intuito de construir bombas nucleares e tudo mais, né, armamento nuclear. Tem vários relatos de pessoas que fizeram, cientistas que fizeram isso forçado, cientistas que se suicidaram para não entregar o ouro, que tentaram sabotar, boicotar, né? Então era isso que Nabucodonosor queria uma dominação cultural. E para isso a primeira coisa que ele fez, que foi feito com esses jovens, foi mudar o nome deles. Então como que era o nome dos 4? Daniel, o que mais? Azarias, Ananias e Misael. Todo mundo lembra só de quem? Sadraque, Mesaque, Abednego, né? É o que nós lembramos da fornalha de fogo ardente. E Azarias. Mas o que aconteceu? Beltesazar, o nome que foi dado a Daniel. Esse a gente não lembra muito porque não está na fornalha de fogo, né? Beltesazar. O que aconteceu? Vamos mudar o nome. O prefixo El significa Deus no hebraico. Então, por exemplo, Emanuel, que é o nome de Jesus, significa quem é como Deus. Daniel, Misael, tinha uma referência direta a Deus, ao Jeová, ao Deus de Israel. Agora, Nabucodonosor coloca outros nomes que faziam referência aos deuses pagãos, para ter essa dominação cultural. E nessa dominação cultural implicava mudar os hábitos, mudar a alimentação, mudar o comportamento, que eles aprendessem essa língua. Por 3 anos eles iam passar por essa doutrinação. E ao final de 3 anos seriam passados pela prova, ia ser o vestibular, o teste. Aí no vestibular era assim, quem passar continua vivo. Né? Quem não passar ou vai morrer ou vai para uma escravidão muito mais inferior, vai ter outras circunstâncias. Isso eu estou citando de exemplo, tá? Não necessariamente aconteceu assim, mas era nesses níveis que eram feitas as coisas no passado. Não tinha direitos humanos, não tinha ONU para intermediar, não tinha nada disso. O que aconteceu? Primeiro, até, para quem não percebeu, é bem possível que Daniel e seus amigos eram eunucos. Bem possível que eles tenham sido mutilados. Por quê? Quem cuidava deles? O chefe dos eunucos. Bom, se era chefe de Daniel, possível que eles tenham sido mutilados. Tal foi a agressão, principalmente cultural e emocional. Mas Daniel, ele tinha o coração blindado, ele propôs não se contaminar. O que aconteceu? Foi feito o teste de 10 dias. E o que ele comeu nesses 10 dias? Legumes, verduras e cereais. Aí vamos ver aqui, entender o que está aí na sequência.
e que está na sequência. Versos 12 em diante. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem zeroim a comer e água a beber. Tem uma versão, a minha versão, que está escrito que se nos deem legumes. Tem alguma versão diferente com vocês aí? Se nos deem legumes. Tem outra versão? Tem algumas que trazem vegetais. É a mais ampla, mais completa. Por quê? O livro de Daniel foi escrito no aramaico. Está lá, zeroim. O original significa o quê? Alimento, é o alimento original. São os vegetais, que incluem todos os grupos alimentares. Se ficar numa dieta só à base de legumes e frutas, por exemplo, você não vai ter saúde plena. É muito comum e muito provável que você desenvolva sarcopenia. O que é sarcopenia? Falta de músculo, falta de massa muscular. Então precisa de proteínas, precisa de gorduras boas. Claro, gordura nem tanto, mas precisa de gorduras boas. Então entra aqui no grupo os alimentos construtores. E aí trazendo aqui a parte da nutrição da forma como nós conhecemos hoje, na nossa didática, né? Nós temos alimentos que são os reguladores, frutas, legumes, verduras, saladas. Nos fornecem principalmente vitaminas, minerais e fibras. Claro, água também, né? Dá para a pessoa viver sem comer frutas e legumes? Dá para viver, mas não vai viver bem. Dá para viver. A maioria vive, não come muito frutas, legumes, vegetais. A maioria. Não sei se aqui em Portugal é tão diferente, mas no Brasil acontece muito. O pessoal fica muito no básico, né? Mas não vive bem, porque ali estão os remedinhos, os fitoquímicos, flavonoides, antioxidantes, vitaminas, minerais que nos trazem saúde, que regulam o nosso corpo, a máquina humana. Você vive, mas não vive bem. Tá, mas dá para viver comendo só frutos, legumes e verduras? Até dá também. Tem pessoas que são frugívoras e são muito saudáveis, mas vai ter dificuldade na questão da massa muscular, né? A gente precisa diversificar mais. E aí, o segundo grupo, que são os alimentos construtores. Construtores por quê? Porque nos fornecem proteína, que é a matéria-prima para a construção das nossas células. Para construir o corpo é formado por sistemas por órgãos por tecidos, tecidos por células. Né? Então você tem que pensar na construção, qual que é a origem, o que forma as organelas, os órgãos microscópicos das células. Né? O que é formado o DNA? Hoje se fala muito de DNA, medicina genética, nutrigenética, epigenética. Né? Então, o que eu preciso para ter um DNA saudável? DNA é o ácido desoxirribonucleico, é formado de cadeias peptídicas, né? São aminoácidos. Então, para ter DNA, você precisa ter proteína. E aí os alimentos que são as melhores fontes de proteína são as leguminosas, né? Os feijões, os grãos, e também vai entrar as oleaginosas. Eu estou mostrando essa pirâmide aqui, é caráter ilustrativo, mas depois tem uma que eu gosto mais. E tem os alimentos energéticos. Os alimentos energéticos nos fornecem energia prioritariamente, são as fontes de carboidratos. Claro, a gente precisa ter um melhor equilíbrio entre esses alimentos. Eu vou mostrar e explicar melhor. Mas, por exemplo, o ideal seria os alimentos integrais. Eu já falei que eu não gosto dessa pirâmide, né? Mas foi caráter ilustrativo. Tanto tá até macarrão ali. Olha só. Hã? Mas mesmo assim eu já... mesmo assim não é uma boa opção ainda. Ó, aqui, né, uma ilustração zeroim, olha que bonito, colorido e tal. Ali entraram os ovos também, mas não precisaria também, né? Mas é uma opção. Frutas, legumes, vegetais. Eu gosto mais dessa pirâmide aqui alimentar. Só que hoje já nem fala-se de pirâmide alimentar, fala do prato, né? Aí, o guia alimentar, por exemplo, canadense, é diferente. Oi? Alguém falou? É uma roda. Roda. Roda, é um prato. É uma ilustração do prato para ficar mais didático. Porque as pessoas se confundiam. Tem que comer... Não entende isso na hora da prática, né? Então eles fazem agora a roda, né? Que é o prato. Mas eu ainda deixo a pirâmide para poder explicar os grupos alimentares. Na prática é melhor o prato. Primeiro aqui, o que você precisa ter? Na base da pirâmide, água. Água. Água é essencial à vida. Pessoa que não toma água não vai ter saúde. A única opção que tem é comprar água em cápsula.
Isso aí foi uma invenção. Não conhecia, não? Não? Tem um irmão lá do Brasil, um pastor, o Fernando Salto, que hoje está estudando medicina, né? Ele foi um dos primeiros locutores do programa Saúde Total. E um dia eu conheci com ele, ele inventou água em cápsula. Só que é uma cápsula que sai muito caro. Não vou falar aqui em euros, vocês vão se assustar. Sai caro. Mas, o que você tem que fazer? Vai resolver o problema da água. Você toma uma cápsula com 2 copos de água 4 vezes no dia. Pronto, está resolvido. Soluciona para vocês? A piada funciona mais no Brasil. Não sei. O segredo é a água. Nada substitui a água. Você imagina, pagar metade do salário mínimo para tomar água em cápsula. Não tem jeito. Nada substitui a água. Nada substitui a água. Você fala, frutas, legumes, vegetais, tem água? Tem. É uma ótima fonte, você tem que consumir muito. Mas a água mesmo, nada substitui. É um líquido solvente universal. Por isso está na base dessa pirâmide, eu gostei dela. E quando fala ali para você tomar 8, 10 copos por dia, depende do seu peso. Se a pessoa tem 100 quilos, vai precisar de 14 copos. É isso mesmo, 14 copos. Precisa de 3,5 litros por dia. Em dias normais. Se você for praticar um exercício, a corrida, num dia de muito sol, você vai tomar o dobro. Né? A hidratação ela é proporcional ao seu peso e sua atividade. Tá? Então tem muita gente que chega e fala, eu tomo 8 copos de água, tem 120 quilos. Você fala, você está tomando a metade do que você precisa. E acha que está bem. Vitaminas, minerais, alimentos reguladores. Aí aqui está mais bonitinho, aí vem os grãos integrais. Então vem o arroz, vem até o trigo espelta, vem ali o milho, tem vários, os grãos integrais. Qual que é a vantagem? Os grãos integrais eles vão te entregar prioritariamente energia, mas eles não têm só energia, eles têm também proteína. Eles também são construtores. Agora, se come só o pão francês, arroz branco, biscoito, bolo, pasta, pastel de Belém, aí né, não vai ter energia. Aliás, não vai ter saúde, não vai ter proteína. Arroz, farinha de trigo é caloria vazia. Você tem caloria, enche a barriga, mantém você vivo, mas não te nutre, não te dá vitalidade, não te dá saúde. Tá? A gente precisa dos grãos integrais. A gente precisa das leguminosas, que são os feijões. E aqui, até essa pirâmide, por isso que eu vou ter que desenhar uma. Essa pirâmide ainda traz aqui os alimentos enriquecidos, substitutos. Não é o ideal, não é o melhor. Não é o melhor. Por quê? Porque é industrializado. Você processou, industrializou, colocou conservantes, aditivos químicos. Vamos ver se vocês vão entender. Eu uso alguns recursos para vocês gravarem. Pensa assim, Vocês já viram no rótulo do alimento espessantes? Já viram? Corantes, acidulantes, antiumectantes, emulsificantes, edulcorantes. Tudo isso vai fazer você morrer antes. Lembra disso. Lembra disso. Então, qualquer alimento que você comprar, que você vê esses nomes, você pensa assim, vai antes. Vai antes. Aí você vai fazendo a tabelinha, tá? Então o que a gente precisa? Desembrulhe menos e descasque mais. Produtos in natura da natureza. Até ali tem muito soja, alimento enriquecido com soja. Hoje eu já recomendo com moderação, principalmente os homens. O soja teria que ser fermentado in natura, leite mais natural. E ainda no Brasil é tudo transgênico, tem que tomar mais cuidado ainda. Mas reforça as leguminosas. Neste grupo aqui a maior falha, e dependendo da situação você pode trocar. Você pode consumir muito mais calorias das leguminosas, das gorduras boas, castanhas, nozes, sementes, coco, abacate, avocado, tá? Agora uma pergunta para vocês, vamos ver se vocês acertam essa. Até hoje ninguém acertou numa palestra. Aliás, teve uma pessoa que chegou bem perto. Por que o açúcar está lá em cima? Aqui em cima tem óleos vegetais, gordura, né? Sal. Oi? Doces. Por que os doces e o açúcar estão lá em cima, no topo da pirâmide? Por quê? Hã? É o que mais se consome? O que o irmão diz? Precisa de açúcar? Pico de glicemia? Fonte de energia?
Sim, tem na comida. Mas vamos lá, então, só trazer essa questão. Quem já tinha visto aqui uma pirâmide alimentar? Quem já tinha visto? Não é muito comum, né? Então vamos lá. Por que eles fizeram pirâmide? Porque assim, na base da pirâmide é o que você tem que consumir maior quantidade. Percebe que a pirâmide vai funilando, né? Então na base da pirâmide é o que você tem que consumir maior quantidade. Irmão, eu acabo me mexendo, eu tenho que ilustrar aqui. Então, frutas, legumes, vegetais, você tem que consumir mais porções. Aí você sobe para o segundo piso, patamar, como que chama aqui? Nível, tá. Segundo nível. Segundo nível, você tem que consumir menos um pouco. Terceiro nível, menos ainda, entenderam? Então pensa no tamanho, pensa na ilustração pelo tamanho que está sendo representado aqui na pirâmide, tá? No espaço. Pô, isso aqui é um volume maior, eu tenho que consumir mais. Aqui um pouco menos e aqui menos ainda. Então chega lá em cima, menos ainda. Mas essa não é a resposta. Na verdade, nem precisaria ser consumido. Não são essenciais. Tá invertido. Tá invertido o que as pessoas fazem. Mas vamos colocar aqui o ideal. Ó, o ideal na nutrição é que você tivesse uma pirâmide alimentar, uma alimentação semelhante assim em proporção. Você pode até inverter, colocar as oleaginosas aqui, consumir menos grãos integrais, mas priorizando os alimentos reguladores. E aí, espera-se que as pessoas consumam menos doce, sal e tudo mais. Só que não precisava colocar na pirâmide. Porque não é essencial, o jovem falou aqui. Por que foi colocado na pirâmide? Para não arrumar briga com as pessoas que querem comer um docinho de vez em quando. Né? Quer comer um docinho, quer comer um chocolate, tudo mais, as pessoas não ficam sem. Que isso? É a cultura das pessoas. Meu pai não gosta de doce, isso ajuda bastante ele, gosta de outras coisas. Carnívoro e tal, ele come de tudo. Até formiga ele come. Até formiga ele gosta de comer, meu pai é meio doido. Mas lá no Brasil tem uma região que o pessoal faz, né, saúva, essas coisas aí. Tem uns irmãos que conheceram meu pai. Aí o que acontece? Ajuda muito ele que ele não gosta de doce. Ele tem esse privilégio. Isso ajuda muito, porque ele não liga. Às vezes sobremesa, experimentar um pouquinho para agradar. Olha que bênção, nasceu já com essa programação que ajudou muito na saúde. Tem 72 anos, é português de carteirinha, né? Português. Meu avô era português, né? Então todo mundo chama a gente lá de português também. É por isso que eu consigo até, estou aqui. Mas com saúde, vitalidade, trabalhando e não quer saber, trabalhando muito. E tem mais forte do que eu. Mais forte do que eu. Que ajuda muito ele, que ele é muito ativo, e não come doces. Só que a maioria das pessoas foram viciadas em comer doce. E sabe quando que começou isso aí? Aqui eu ainda fiquei até mais contente, porque é bem menos que no Brasil. A gente foi no supermercado, encontrou lá aliás, no hotel, né? No primeiro hotel tinha lá a opção de iogurte. E aí a minha filha pediu o iogurte. A gente olhou assim, esse é açucarado, mas vamos dar um pouquinho para ela. E para nossa surpresa, o iogurte açucarado aqui não tem acho 10% do açúcar que tem no Brasil. Né? No Brasil é um mel, um negócio exagerado. Falei, opa, menos mal. Que bom. Mas como que começa esse vício? Começa lá de início. A criança vai fazendo desmame, vai tomar um leitinho, vai comer alguma coisa. O que a mãe faz? Vai dar o leite, vai dar mamadeira para a criança, a mãe prova. O pai prova. E se é brasileiro, coitado dessa criança, vai ser pior, né? Porque tá sem doce. Vai lá e enche de doce. Né? Quem nunca provou leite materno não é agradável, não é saboroso. Você está querendo agradar a criança com uma coisa que ela não faz diferença para ela. Então nós viciamos as crianças e assim vai perpetuando esse ciclo. Qual que é o segredo da saúde e da vitalidade que eu falei lá no início? Você gostar daquilo que te faz bem. Daniel então propôs no seu coração, falou assim, eu preciso disso aqui, Zeroin. E aqui tem tudo que a gente precisa, inclusive B12. Inclusive B12. A vitamina B12 é uma vitamina sintetizada por bactérias. Quando a sua microbiota intestinal, seu intestino está tudo bonitinho, redondinho, né, equilibrado, essas bactérias, a produção de B12 ainda não aceita muito bem essa fonte, mas
Nós temos também os fermentados e as bactérias homeostáticas do solo. O que é isso? As bactérias que estão no solo, no ar, elas são fonte de B12. Então, por exemplo, você comer amora do pé, direto no pé, né? Goiaba direto do pé, framboesa, comer as frutas direto do pé sem lavar. É B12, você está pegando B12 ali. Eu sei que tem gente que tem pavor dos germes, né, das bactérias e tudo mais. Só que as pessoas ficam tão isoladas das bactérias que faz até mal. Vem asma, vem um monte de problema, porque não tem bactérias boas também. Você não pega as ruins, mas você também deixa de ter as boas. Então, de onde que o boi tira a vitamina B12? Tira da grama. Esse mesmo Nabucodonosor que levou esses jovens cativos como escravo, ele fez a dieta do boi, 7 anos, comendo grama. Né? Não faltou B12 para ele. Viveu bastante ali, depois ainda viveu mais, mas foi uma situação espiritual. E dá para você comer grama também, é grama de trigo, tá? Não vai pegar essa comum, não. Você faz o trigo germinado, faz uma graminha, faz o suco verde, isso é alto valor nutritivo. Quando você tem o cultivo de um alimento orgânico, livre de contaminações com esgoto, com essas coisas, né? Você sabe que está garantido ali, você regou com água da nascente, água boa e tudo mais, você tem nesse vegetal B12. Agora, se você enche de agrotóxico e lava com água clorada e põe hipoclorito e tudo mais, você tira B12. Entenderam? Então, eles tinham tudo que eles precisavam aqui e completa com o sol. Vitamina D. Vitamina D é sol. Né? Então, Daniel não ficava no ar-condicionado. Não saía de carro. Se expunha ao sol. Até aqui a vida é simples. O que a gente precisa para ter saúde é isso. O que aconteceu? Depois de 10 dias, aqueles jovens, Daniel e seus amigos, estavam muito mais bem nutridos, mais fortes, mais bonitos, né, mais belos do que os outros. Você fala assim, poxa, mas 10 dias dá muita diferença? Para quem andou centenas de quilômetros a pé, judiado, né, estava desnutrido, faz muita diferença. Faz muita diferença. O chefe dos eunucos, ele falou, não, vocês estão certos. A gente tem que aprender com vocês. Eu só não vou mudar porque o rei não deixa. Senão todo mundo ia virar vegetariano aqui. Então a lógica é simples. Nutrição está aqui o que a gente precisa. E ali depois de 3 anos, aí a surpresa foi o quê? Foi maior. O que aconteceu depois de 3 anos? Esses jovens estavam 10 vezes mais sábios. Foi feito lá o vestibular, esses jovens foram achados os mais inteligentes, os mais preparados, os mais bonitos. Por quê? Não é só pelo que eles comeram também. Aí entra a inteligência artificial, inteligência espiritual. Estava com o assunto que a gente falou hoje. Entra a inteligência espiritual, não é só o que a gente come. Nosso relacionamento com Deus. Vocês querem ver o homem que mais tempo viveu na terra sem comer? Quantos dias a gente consegue ficar sem comer? Sem comer nada. Não muitos, né? Quem foi o homem que viveu mais tempo sem comer? Foi Moisés. Moisés ficou 80 dias sem comer. E nem era Jesus, né? Olha para vocês verem. Jesus, você pode pensar, mas Jesus é Deus. Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias. Desceu com as tábuas de pedra, o povo estava o quê? Em pecado, quebrou as tábuas e tal. Subiu de volta para o monte, ficou mais 40 dias. 80 dias. 80 dias sem comer. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Olha aí, inteligência espiritual te deixa até mais bonito, mais sábio, mais longevo, né? Você vê Adão, tadinho, faleceu aos 935 anos. Menino ainda, moço, né? Claro, não era nem para ter morrido. Mas isso entra, a inteligência espiritual, a espiritualidade, né? Você buscar a comunhão com Deus, que é a fonte da vida e a fonte da sabedoria. Hoje a gente estava falando sobre alma, e a gente vai finalizando aqui. Ó. Alma é igual pó da terra, mais o fôlego de vida. Bom, o pó da terra é isso. Ó. Você quer melhorar seu corpo? Quer melhorar a máquina? É isso aqui. Tá? Você pode incluir aqui as plantas alimentícias não convencionais, que na verdade já está junto, mas que as pessoas não têm muito hábito. Né? Folha de batata doce, taioba, aqui vai ser diferente. Oi?
taioba, buscar outras opções de vegetais para consumir e diversificar isso. Você vai ter mais remédio. Aí o seu corpo, a maquinaria vai ficar ótima. Só que é o seguinte, para esse pedaço de carne estar vivo, precisa da vida que vem de quem? De Deus. Né? Precisa da vida que vem de Deus. Então, se eu estiver mais perto de Deus, mais vida eu tenho. O que é o pecado? O pecado nos faz separação entre nós e Deus. Deus falou para Adão assim, para Adão e Eva, ó, seguinte, vocês podem comer todas as árvores que tem no jardim aí, mas no momento que vocês comerem dessa árvore que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, vocês vão se afastar de mim. E se vocês se afastarem de mim, que sou a fonte da vida, que sou a vida, vocês vão morrer. É simples assim. Simples assim. Né? Se afasta de Deus, se distancia da vida, você se aproxima mais perto do capeta. Brincadeira, da morte. Né? Não é o diabo que é a morte, não é Lúcifer que é a morte. A morte é uma escolha, o pecado. Né? Você se aproxima mais da morte. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes tem algumas expressões aqui que eu não conheço, né? O diabo, eu quis dizer, se aproxima mais da morte, do diabo. Quando você se distancia de Deus. Então, só fazer o caminho inverso, vou me aproximar mais de Deus. Deus é a fonte da vida, eu vou viver mais. Por isso que Moisés conseguiu ficar 80 dias sem comer, sem beber nada. Ele estava na fonte da vida. Entenderam? Estava diante de Deus. Então a maquinaria é isso, só que a gente precisa cuidar do espírito. Daniel avançou muito mais. Como é que é a Babilônia hoje, que eu estava dizendo? Ó, você entra no supermercado, é uma confusão, é para todo lado que você vai. Tem os espessantes, acidulantes, antimectantes, corantes. Tudo isso vai fazer com que aconteça o quê? Você morra antes. Todo mundo lembrou? Vamos lembrar então. Espessantes, acidulantes, corantes vai fazer com que você morra. Pronto, não vai esquecer mais disso. É isso, não tem jeito. E aí eu vim aqui, encontrei aquela loja celeira e tal, vi algumas opções. Olha, tem uma opção vegana, tem ali um restaurante, uma preparação vegana e tudo mais. Poxa, que legal, tem mais opções, é bacana, né? Só que eu tenho que ceder a minha consciência de que também não é isso que a gente precisa. O mais simples, mais básico tem em todo lugar. É banana, abobrinha, que é courgette, berinjela, né? São as sementes, castanhas, nozes. É isso que a gente precisa, que eu mostrei antes. Aí aqui começa essa confusão. Como que você vai ter saúde nessa confusão? Decidindo, propondo no seu coração não se contaminar, fazer como Daniel e seus amigos. O resultado dos 10 dias eu já falei. E aí o que aconteceu? Verso 17. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras. Então prestem atenção. Eles foram abençoados, a sua capacidade intelectual e cognitiva foi potencializada porque eles honraram a Deus e Deus os honrou. Então entrou aí o poder e a bênção de Deus, sobrenatural. Não é só o físico, porque tem muita gente que é vegano, que é natureba e tudo mais, e é ateu, por exemplo, né? Ótimo, ok, vai ter saúde, vai viver bastante, vai ser longevo, mas o que Deus nos propõe é muito mais, muito acima disso. Tem muita gente também que é natureba e vai morrer cedo. Os discípulos foram longevos? Não. Tem muita gente que tem que doar a vida, né, para o evangelho e vai morrer cedo também. O próprio Jesus morreu cedo. Então, isso é muito mais importante do que a própria vida física. O verso 17 diz o quê? Que a Daniel, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Vocês sabem o que é isso? Visão e sonhos. Vocês sabem o que é isso? A experiência que Daniel teve. Alguém aqui conhece o rei da Inglaterra? Atual, não? Conheceu a rainha? Alguém que conheceu a rainha da Inglaterra? Não, pessoalmente. Pessoalmente. Pela televisão a gente viu. Ela parecia que era imortal, mas uma hora morreu. A gente viu. Nós não conhecemos pessoalmente. Daniel conheceu e lidou diretamente com os maiores governantes da época, imperadores, Nabucodonosor, o filho, o neto, o rei Dário e tudo mais. O outro império, ainda veio os Medos e Persas. Ele lidou com os maiores governantes da época. E ele não estava nem aí para isso.
Porque lá na frente, depois veio outro querendo colocar uma prova nele, falando assim, olha, veio os inimigos de Daniel, né? Colocaram uma lei para ele não orar. O que ele fez? Manteve a mesma integridade. Foi para a cova dos leões e foi salvo pelo Deus dele. Ele manteve a integridade. Por quê? Porque ele viu o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Depois se abrir Daniel 7, 8, tem lá experiências em que Daniel, ele viu o próprio Deus. Ele viu a Jesus. Ele lidou com o Rei do Universo. Olha que privilégio que ele teve. Ele deixou para trás o rei aqui da terra, o governante, né, que era temporário, Nabucodonosor. Parece até que ele sabia que Nabucodonosor ia comer grama igual o boi, né? Pensou assim, é igual eu. O que ele pode fazer? No máximo me matar. Se você me matar, Deus me salva, me ressuscita, né? Então, fico com Deus. E ele viu o Rei dos Reis, ele viu a Deus. Olha o privilégio que ele teve. Muito maior do que qualquer outro. 2 Pedro 1, verso 5 a 7, nos traz aqui os segredos para você vencer, para você ter saúde, para você conseguir ser resiliente, fazer as melhores escolhas. Ó, tende em vós, outra versão, né? Mas vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a ciência a temperança, temperança a paciência, paciência a piedade, a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal à caridade. Tem muita gente que vai ser longeva e vai viver bastante porque tem virtude e tem conhecimento da ciência. Tem muita gente. Tem um senhor no Brasil que já passou dos 100 anos, ele toma só um suco de vegetais, come grãos integrais, e apareceu uma matéria, fizeram uma matéria com ele, né, na alimentação dele. É uma alimentação exímia. 100% natureba, que enjoa até a gente, né? Dá enjoo só de ver, porque a maioria pensa assim, não tem paladar, só que ele se acostumou, ele tem uma alimentação exímia, eu não lembro qual que era a religião dele, mas o que eu quero dizer com isso é que qualquer pessoa pode cuidar do corpo, usar o conhecimento da ciência, ser uma pessoa virtuosa, nobre, honesta, íntegra, isso é muito bom, mas você para nesse patamar aqui. Você tem que acrescentar o quê? Temperança. Temperança também não é só na alimentação, entra tudo, né? Saúde. Você tem que ter paciência, piedade. O que é a piedade? É uma pessoa pia. Uma pessoa que tem fé, que já ela falou lá no início, né? Acrescentar fé, que acredita em Deus. Uma pessoa que tem o verdadeiro amor. E esse amor, está aqui duas vezes, né? O amor ágape, o amor filéu, é um amor que se transforma em atos, é o amor que vem de Deus. Então isso aqui é a escada de Pedro, nós conhecemos assim, né, nesse texto, a escada que Deus colocou para a nossa perfeição, para o nosso crescimento. Saúde de verdade, esse é o segredo para ter vida, e Jesus disse em João 10:10, que o originador de Babilônia, o ladrão, Satanás, ele que originou toda essa confusão, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você quer ter vida em abundância? Então cumprir esses princípios que Jesus deixou para nós. Que nós possamos manter seguindo o Mestre, para que um dia, como Daniel, venhamos a encontrar o Rei. Melhor do que encontrar em visões e sonhos, encontrá-lo pessoalmente, né? Possamos dizer, eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Amém.